Saiu o segundo episódio de Miss Marvel, galera. Dessa vez teve uma revelação bombástica. Os poderes da Kamala não estão vindo do bracelete, mas sim da genética dela. A Kamala até brincou se perguntando se ela é parente do Thor. Será que é? Ou será que vão fazer a origem dela ser fiel como inumana mesmo, sabe? Ou quem sabe até a Kamala não seja a primeira mutante do CM. E quem era aquela mulher no carro no final? É mutante também? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso e fazer uma análise geral desse segundo episódio com vocês, ok? Só vem comigo que eu vou passar tudo pra vocês. Tudo que eu tô achando da série também. Vamos lá. Hey, Net, Peter aqui. Antes de falar sobre o episódio em si, olha, eu acho que tá na hora da gente falar sobre o CGI da Marvel de novo, tá? Os efeitos dos poderes da Kamala tão bem estranhos. Beleza, pode não achar, mas tão bem estranhos. Por algum motivo, os caras abusam de CGI. Tem uma cena que é literalmente só a Kamala pulando no terraço, aprendendo a usar os poderes e tal. Os caras transformaram ela num bonecão de CGI. É claramente computação gráfica estranha ali, ok? Aquelas coisas meio mecânicas, tá? Não é a Ima Velânia, não, tá? A atriz pulando. Tipo, qual o problema de fazer a atriz pular no fundo verde? Numa caixa verde? Precisa transformar ela num boneco de CGI pra dar um pulinho de alegria batendo as pernas? Porra, eu queria dar esse desabafo sobre o CGI da Marvel. Realmente não tá dando mais pra passar pano. Você pode passar pano, eu não vou fazer mais isso não. Tá esquisito e a gente sabe que a Marvel tem capacidade pra fazer melhor. Ah, mas o orçamento da série não importa. Se o orçamento da série não tá batendo, eu tenho que falar. Ué, não teve grana pra fazer CGI, eu tenho que falar que o CGI então não ficou legal. Mas enfim, o episódio começou com a Kamala mais confiante agora que ela tem poderes e tudo mais, né? Acho que qualquer um ia ficar, pô, saltitante pra caramba se descobrisse que tem superpoderes, né? Mas quem que não ia ficar feliz? Só que assim, eu tenho que admitir pra você que eu preferi 1000 vezes o primeiro episódio do que esse segundo. Eu preciso ser honesto com vocês sobre o que eu tô achando. Se vocês discordam de mim, não tem problema, beleza? Cada um tem uma opinião. Eu sei que tem gente aí nos comentários que fica bravo comigo quando eu falo que eu gosto ou não gosto de alguma coisa e a opinião da pessoa é diferente da minha, ao contrário. Mas pô, o que eu posso fazer? Eu tenho que ser sincero aqui, não dá. Não tem como adivinhar o que você vai achar, né? De verdade, eu acho que todos os atores estão salvando legal a série. Todos muito carismáticos, transbordam carisma de verdade, ok? Mas a direção e o roteiro, tipo, sério, galera... Que série clichê. Todos os clichês possíveis desses filmes de besterol americano, colegial americano, estão na série. Tudo que você pensar. Ah, mas é uma série, Tim, para. Vamos continuar. E assim, é tudo de um jeito meio forçado. A Kamala entrando na escola, sabe, mexendo com todo mundo depois dela sofrer bullying de geral lá no primeiro episódio. É meio forçado. Pô, cara, quem é que entra assim? Isso não existe. Tem também lá o garoto que esbarrou nela, né, derrubou os livros. Ele é popularzão, bonitão. Quer dizer, a série fez um esforço pra ele parecer bonitão, saindo sem camisa lá da piscina, todo descolado. Ele tá lá pra parecer o garoto perfeito que as garotas ficam babando nele, beleza. Que a protagonista fica apaixonada. Sendo que a gente que tá assistindo aqui de fora, a gente sabe que quando isso acontece nos filmes, é porque, na verdade, o melhor amigo dela, que é o good guy, o cara bonzinho, é quem vai ficar com ela no final. Porque o gostosão com o carrão vai se mostrar um escroto depois. Ele vai revelar que é o vilão. Cara, isso é sempre assim. Sempre é assim. Não é possível que não seja assim agora. Tipo, quantas vezes vocês não viram isso antes? Mesma coisa pro garoto ficando em perigo e caindo lá de cima, justamente onde a Kamala tava, né? O mais engraçado foi o moleque todo pendurado lá um tempão, podendo cair a qualquer momento, e a Kamala demorou meia hora pra trocar de roupa lá antes de salvar ele. Porra, não dá. Se fosse na vida real, o moleque já tava espatifado no chão, morto, tá? Então a série tem muito clichê. Tá sendo bem previsível até agora, por isso... Tá? E quando tem muito clichê, quando a coisa é teen demais com clichê, não tem problema com teen, tem problema teen com clichê, tá? Ou só clichê também tem problema. Mas quando é muito isso, é totalmente desconectado com o que a gente já viu até agora. É totalmente desconectado também com a própria proposta do CM, um universo real de super-heróis, né? Não um universo Nickelodeon de super-heróis, isso que eu tô tentando dizer. Só que duas coisas me surpreenderam nesse episódio, tá? A primeira foi que eles foram realmente pesados na crítica à religião muçulmana. Porque é uma outra cultura, né? As mulheres ficam separadas dos homens na mesquita. Os homens têm mais importância e tudo mais, a gente sabe disso. E a série foi bem longe nisso. Criticou o espaço das mulheres ser mal cuidado, criticou machismo, conservadorismo na religião islâmica. Isso aí pode dar o que falar, pode ter uma repercussão negativa em outros países. Não sei, imagino que sim. E o problema de quando isso vem pro Brasil é que praticamente ninguém aqui se identifica com essas questões. É uma religião e cultura muito distante da realidade do brasileiro, do Brasil. E se você for homem, adulto, então, aí a série fica ainda mais distante. Porra, que é o meu caso. Então, assim, teve um tópico importante sobre feminismo no episódio também. Eu imagino que muitas garotas, mulheres, tenham se sentido representados por alguns tópicos desse episódio. Quem é estrangeiro em algum país ocidental, né? Quem é estrangeiro nos Estados Unidos, também vai se identificar com alguns tópicos ali envolvendo religião, preconceito.
ou como os americanos contam a história do mundo, porque o Ocidente é o opressor, né? Até citam o que a Inglaterra fez com a Índia. Então é o que eu venho falando com vocês sobre a série do Disney Plus. Todas elas estão sendo principalmente para abordar algum tema social. Cada série teve seu tema para abordar, né? Um tema social. WandaVision foi sobre luto, né? Sobre as dificuldades de ser mãe. Loki foi sobre LGBT, diversidade. Falcão e Soldado Invernal foi sobre racismo e refugiados. E por aí vai. Esses temas que a Marvel não botaria tão abertamente no filme, eles estão desenvolvendo nas séries do Disney Plus. Porque eles sabem que num filme não seria algo que conversa com todos os públicos. E dependendo do que for, pode gerar uma rejeição muito grande. E Miss Marvel, eu senti muito isso. Não é uma coisa que conversa com todos os públicos, sabe? E ao mesmo tempo a série tá lá, ficando clichê. A dinâmica também infanto-juvenil demais. Teen demais. Não tem problema nisso. Isso é proposta da série, mas pra mim, Peter não tá funcionando. Mas você pode falar aí nos comentários se você tá curtindo ou se a série tá meio distante pra você também. Cada um tem, lógico, né, cara? Cada um, tipo, vai sentir alguma coisa, né? O magnetismo não é igual pra todo mundo. Agora, focando em poderes e no UCM, beleza? Eu acho que essa é a série que mais conversa com o UCM até agora. De todas as séries do Disney Plus, essa é que mais conversa com o UCM, com o universo compartilhado. No primeiro episódio, a gente teve um panorama geral de como as pessoas comuns desse universo veem os super-heróis. Sabe, de como o povo sabe de tudo por causa daquele podcast lá do Scott Lang, do Homem-Formiga. E agora, no segundo episódio, a gente tá vendo como é a realidade dessa geração Instagram, Snapchat, dentro desse mundo do UCM. Qualquer pessoa que tem relação com super-heróis vira subcelebridade, influenciador. Né, influência. Tem muitas citações de outras coisas no universo Marvel. Na conversa da Kamala com o Khan, por exemplo, eles falam sobre Bollywood, que é o cinema indiano, e até contam que as mães deles adoram o Kingo Sênior, que seria o pai do Kingo, que é o Eterno lá que você viu no filme. E pra você que não lembra, né, o Kingo, né, o Eterno, ele trabalhou em Bollywood por várias gerações, fingindo ser o filho dele mesmo em cada geração que passava. Olha que legal. Eu acho que essa é a primeira referência a Eternos que teve. Vamos esperar pra ver quando é que vão citar aquele celestial gigante pendurado pra fora da Terra. Tô curioso pra ver isso aí. Não é possível que até agora ninguém viu e falou nada sobre um robô cósmico quase do tamanho de um continente que brotou dentro da Terra. Cadê isso nos jornais, né? Tu tá precisando, né? Mas enfim, sobre os poderes da Kamala, né? O Bruno deu um check-up nela ali, né? Ele é um gênio da tecnologia desde novo. E ele viu que os poderes da Kamala não estavam vindo do bracelete, estavam vindo de dentro dela. Ou seja, os braceletes só ativavam algo que vinha da genética dela. Genética. Ela zoa ali, né, dizendo que podia ser parente do Thor, mas a gente sabe que não tem nada disso. Ainda mais com a série abordando que é uma coisa que vem da linhagem dela, da família paquistanesa. Então restam duas possibilidades. Ou ela é inumana, ou mutante, acabou. Nos quadrinhos, a Kamala é uma inumana, e o que desperta os poderes dos inumanos são os cristais terrígenos, né? Quando transforma esses cristais em gás, eles viram névoa de terrígeno. E se você tiver gene inumano, a névoa cria um casulo quando passa por você, e depois de um tempo você sai transformado na sua verdadeira forma inumana. Ou seja, passou por essa neblina, digamos assim, você vai passar por uma transformação. E aí vem sua verdadeira forma. Foi o que aconteceu com a Kamala quando o Raio Negro liberou a névoa terrígena na Terra. Isso nos quadrinhos. Agora tem que ver se o UCM quer adaptar os inumanos, né? Eles saíram dos planos do UCM, né? Assim que as séries que não são do canon do UCM forçaram demais os inumanos. A própria série dos inumanos foi um fracasso, queimou qualquer possibilidade de um filme deles. Daí nos quadrinhos eles começaram a ser boicotados também. Tanto que até mataram a raça dos inumanos quase toda. E foi até a última vez que tiveram histórias deles. E agora a Disney finalmente conseguiu o direito dos mutantes. Se você já tem os mutantes, pra que você vai querer os inumanos? Que até então tava sendo um fiasco, né, com a série e tal. Tipo, teve uma rejeição muito grande. Só vai confundir as pessoas, é mais uma raça com poderes, né? Tem que chegar aos pouquinhos, né, no cinema. O grande público, a grande massa fica confuso. Tem eternos, mutantes, inumanos. Vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir acompanhar, nem diferenciar quem é quem. As equipes têm um conceito parecido, por isso que eu tô falando. Todo o lance de poderes genéticos, o lance de estarem escondidos até agora da civilização, tem uma premissa muito parecida, né? Então vamos ver como é que vai ser na série. Os roteiristas sabiam que esse episódio ia segurar a galera pra ver os próximos episódios. Porque fica claro que a bisavó da Kamala tinha superpoderes. Segundo o boato lá das Illuminatias, né? Ela chegou a matar um homem. Provavelmente um vilão. E foi embora com outra família. Ou seja, ou foi embora com os inumanos ou com os mutantes. E o Khan e a mãe dele também têm poderes. Nos quadrinhos, o Khan pode energizar objetos diferentes e fazer eles explodirem. Igual o Gambit faz. Mesma coisa, pra você ver como é que confunde. Já essa mãe dele não existe nas HQs. Quer dizer, ela existe, né? Apareceu uma vez, mas ela não tem nada de especial, não tem poder, não tem nada. Pelo menos não apareceu nos quadrinhos. Então não dá pra saber como é que ela tá aparecendo pra Kamala
pelos poderes da própria Kamala, né? Tá muito estranho aquilo. O próprio poder da Kamala tá bem estranho. Tava brilhando no nariz dela. E ela teve que se esconder no banheiro. Na verdade, aquela cena ali, eu acho que só fizeram um paralelo com a menstruação mesmo, tá? Porque é o que geralmente acontece com a primeira menstruação de uma garota. Ela menstruou ali no meio da sala, né? Aí tem que se esconder no banheiro e torcer pra uma amiga ter um absorvente ou alguma coisa assim pra ajudar. Praticamente toda garota passou por uma coisa parecida, tá? Então eu acho que isso aí foi mais pra criar, tipo, mais uma identificação com o público jovem feminino mesmo, sabe? O que eu acho que tá estranho de verdade é esse negócio dos poderes da Kamala parecerem que levam ela pra outra dimensão. Desde o primeiro episódio tem esse efeito visual às vezes, né? Isso fica meio estranho. Eu não sei por qual motivo tá todo mundo falando é a zona negativa, é a zona negativa. Assim, sempre que eu venho aqui e falo pra vocês alguma coisa, até quando eu faço alguma teoria, é embasado nos quadrinhos, ok? E aquilo ali na série não tem nada a ver com zona negativa. Zero, ok? A zona negativa nos quadrinhos é a dimensão que fica depois da passagem de todas as infinitas dimensões da Marvel se cruzam. Ela tem um espaço-tempo diferente e tudo mais. Só que é só mais uma dimensão da Marvel. Tem inúmeras outras dimensões esquisitas nos quadrinhos. E nem a Kamala, nem os Inumanos, nem nenhum bracelete tem nada a ver com a zona negativa. Zona negativa geralmente aparece nas histórias do Quarteto Fantástico. Então realmente eu não sei porque estão falando sobre zona negativa. Pode ser que eles inventem algo, né, que os poderes da Kamala têm alguma ligação com a zona negativa. Pode ser. Os Sam às vezes inventam as coisas, né? Inventaram aí que o pai do Peter Quill era um celestial. Aí inventaram também que ele era o Eagle, né, o planeta vivo. Misturaram 3 personagens que não tem nada a ver um com o outro, uma coisa só. É o tipo de coisa que o Sam tem feito. Bastante. Mas não tem base nos quadrinhos pra dizer que é a zona negativa não, ok? Tô só esclarecendo isso aqui, porque a galera tá falando isso aí sem parar de zona negativa. Todos os fóruns, né? É zona negativa, zona negativa. Pelo menos nos quadrinhos não é. Ah, e uma coisa que eu achei também interessante foi que botaram a Kamala pra lutar contra uns drones. Isso é uma referência aos primeiros HQs dela, onde ela lutava com drones, porque o vilão dela era um inventor. Já no Sam, o controle de danos tá usando aqueles mesmos drones que eram do Tony Stark, que foram usados pelo Mistério. Quem tá com a memória fresquinha de No Way Home, lembra daquele cara usando os métodos dele de interrogatório, né? Igual fez com a Zoe nesse episódio, né? Naquela cena lá de No Way Home, falam que eles fizeram com os drones. E dá pra ver que estão usando eles em campo agora. Talvez já estejam rolando uma caçada aos mutantes ou algo do tipo, porque o cara do controle de dano diz que o FBI tá vigiando essa galera das mesquitas. Por isso que eu disse, essa série parece bem mais conectada com o Sam do que as outras. Mas na boa, me fala vocês aí, as teorias que vocês têm sobre esse segundo episódio. Vocês acham que é zona negativa ou não é? Kamala é o que, afinal de contas? Mutante, inumana, tetra-prima do Thor, sei lá. Deixa aí nos comentários e manda sua opinião também sobre a série. Tá curtindo? Tá se identificando? Tá achando CG estranho? Tá teen demais? Tem muito clichê? Comenta aqui embaixo o que você acha. É bom que vai bater as opiniões aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar acompanhando essa série. Qualquer tipo de conexão eu vou continuar trazendo pra vocês. Tudo embasado nos quadrinhos eu quero trazer pra vocês. Então fica inscrito nesse canal. Dá uma conferida se você tá inscrito. E, logicamente, se você tá inscrito, ativa o sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!